Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Arte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. Certo, jovens, aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. E vamos lá para o primeiro episódio, de fato, aqui do historiador em quadrinhos, né? A gente já teve o episódio piloto ali explicando mais ou menos a proposta, né? Mas agora a gente vai pegar um quadrinho aqui na mão e dar uma brincada aqui com ele, dar uma analisada, né? Falar um pouquinho aqui as minhas primeiras impressões, né? E a gente não podia ter começado com uma edição melhor, né? Eu peguei aqui Jeremias Pele, que chegou há pouco tempo aqui pra mim, que eu encomendei para fazer o mini curso lá que eu mencionei no episódio piloto. Então Jeremias é uma graphic novel aqui do selo MSP, né, Maurício de Souza Produções Graphic MSP, onde o selo ele pega vários personagens da Turma da Mônica e dá uma repaginada, né, faz uma releitura, pega esses autores aí que estão no mercado e aí convida eles para fazer aí, para dar uma nova visão para esses personagens, né? E é muito legal porque a gente pega alguns personagens como Jeremias que sempre foram meio deixados de lado, né? Ou não foram desenvolvidos com muita profundidade. E esse pessoal eles colocam aí um toque muito pessoal deles, né? E é muito legal, né? Então vamos lá. Os autores aqui são Rafael Calça ali nos roteiros, né? E o Jefferson Costa na arte. A arte é muito bacana, né? Não faz o meu estilo totalmente, vou ser sincero, mas a arte ela casa muito bem com a história, assim. A narrativa gráfica aqui do Jefferson em conjunto com o Rafael aqui é muito boa. Ela faz a história ser bem fluida, assim, né? E esse conjunto todo aí do Graphic MSP foi editado pelo Sidney Guzman, né? Que idealizou todo esse projeto e presenteou a gente com mais esse quadrinho emocionante aí, como vários outros do selo MSP, né, que são os meus preferidos, assim, ou estão pelo menos aí no top 5 aí, né, a trilogia ali da Turma da Mônica lá, suas lições e lembranças, assim, mora no meu coração, e uma hora aí eu vou comentar sobre eles. Jeremias Pele ele começa da seguinte maneira, né, a gente tem lá tem o Jeremias, né, ele tá interagindo com a família dele, né? E aí ele tá assistindo o lançamento de um foguete, né? Tá lá o astronauta aí, também tem uma junção de mundos aí. E tem um astronauta negro lá que eu sinceramente não lembro o nome do personagem, eu acho que não é mencionado. Mas bom, enfim, a questão é que ele é um astronauta negro. Isso é importante pro Jeremias. No próximo arco a gente tem ali uma proposta de atividade para uma professora de história. Infelizmente ela acabou não honrando a classe, né? Porque nessa atividade ela impele os alunos de falarem sobre profissões, né? E escreverem uma redação sobre a importância dessa profissão, né? E no dia que a atividade fosse apresentada, deveriam vir vestidos de acordo, trazendo algumas ferramentas dessa profissão. E para o Jeremias ela acaba escolhendo a profissão de pedreiro, né? O Jeremias, ele claramente incomodado, né? Ele pede: professora, será que eu poderia, né, escolher astronauta, né, que já estava contextualizado que ele gosta de astronauta, tal, que é uma ambição aí do pessoal do Jeremias. E só que a professora olha com aquele olhar, né, que a gente reconhece, né, de longe, né, esse tipo de olhar, e fala: bom, é uma profissão meio incomum, né, e acaba deixando ele com a profissão de pedreiro mesmo, né. No caso aqui, a profissão de pedreiro não tem nada errado, né, na verdade, mas, né, não era a profissão que o Jeremias gostaria, né, e a gente entende ali pelo contexto, né, que a professora não escolheu por acaso. Posteriormente, então, o Jeremias ele conhece uma menina ali que tá também colega de classe dele, né, que tá também participando da atividade, e ela não gostou da profissão que foi escolhida para ela também, né, então ela se identifica com o Jeremias. Ela gostaria de ser jogadora de futebol, olha que bacana. E aí, né, a gente tem uns papéis aí que essas crianças gostariam de estar
né, pegando para si, né, mas de alguma maneira elas são impedidas, né, seja por questão de gênero, questão racial, né, e aí esses dois personagens se conectam de uma maneira interessante, né, são dois tipos de preconceito ou de discriminação, né, que a gente vê trabalhados de maneiras diferentes, né. E posteriormente, então, o Jeremias ele tá jogando futebol com o pessoal e tal, já é um outro momento da história. E aí ele se envolve numa briga justamente pela questão racial, né? Tem um menino ali da escola que pega bastante o Jeremias pra Cristo, né? Ele incomoda bastante nesse sentido, faz ofensas bem graves ali, né? E aí o Jeremias se envolve numa briga e os pais dele são chamados, né, para resolver. Nisso, a caminho disso aí, o pai do Jeremias toma uma geral violentíssima da polícia, que também é uma cena uma cena foda, assim, uma cena que te impacta bastante, né? Em várias cenas do quadrinho eu me emocionei bastante, assim, derramei várias lágrimas aí, porque o quadrinho pega em pontos bem pesados, assim. E aí nesse momento o pai do Jeremias toma essa geral e ele apresenta ali a carteira de trabalho, que inclusive é uma experiência que o próprio Rafael Calço dividiu conosco, né, que nos extras aparece que a mãe dele sempre ensinou ele a andar com um documento que comprova que ele trabalha. Olha que parada foda, né? E aí o pai de Jeremias mostra, né, a carteira de trabalho. E aí, beleza, passou, né? O pai do Jeremias com essa carga emocional, o próprio Jeremias com uma carga emocional fortíssima, né? Os dois conversam assim, e o pai de Jeremias meio que estoura, né? Ele dá uma bronca meio pesada no Jeremias, mas provavelmente desabafando ao mesmo tempo. Falando que o Jeremias tem que ser 2 vezes mais forte, 2 vezes mais esperto, 2 vezes mais paciente, e mesmo assim talvez não seja o suficiente. Esse quadro ele é foda, assim, ele é bastante pesado. Porque ele fala que não importa, né? Às vezes não importa que você fale, não importa que você faça, muitas vezes vão associar isso com a cor da sua pele. Bom, assim, eu sou branco, né? Eu não sou negro, então eu não consigo, eu consigo imaginar, não consigo chegar perto de como é essa sensação que Jeremias Pele traz aqui pra gente, que os personagens colocam aqui pra gente de uma maneira bastante emotiva, né? Bastante, bastante, que toca bastante no psicológico, né? Querendo ou não. E aí, depois dessa briga, assim, né? O Jeremias vai pro quarto dele. E aí no outro dia ele volta com o cabelo todo cortado, assim, né? Que ele tentou cortar, mas não conseguiu. E aí os pais dele percebem que eles têm que dar uma pausa e conversar sério, assim, com o filho. Percebem não, eles já tinham percebido, né? Mas eles veem que o estrago foi maior, né? E, porra, essa cena é pesada. Essa cena é muito boa, assim, ela é muito bem construída e ela é pesada. E a partir daí, rolam várias conversas, assim, dos pais, né? Eles colocam alguns relatos da vida deles. E aí entra em pauta o racismo estrutural, né? O debate, né? E, porra, é muito complicado, né? Tu vê uma criança como Jeremias, que essa situação deve acontecer com várias outras crianças, né? Negras, de que eles são forçados a ter uma maturidade muito grande desde pequenos, né? E o psicológico delas é martelado o tempo inteiro. Então, né, é isso que o racismo estrutural faz, né? Você ser xingado de macaco, né? Você chamado por nomes pejorativos diretamente, isso machuca, com certeza. Mas é algo que é mais fácil de você curar, porque é algo que você vê com mais facilidade. Você tá vendo a agressão, né? A agressão é mais explícita. Agora, quando o racismo é estrutural, né? Que é o racismo líquido, digamos assim, que ele permeia a nossa sociedade constantemente, né? Mas a gente não consegue ver. É um racismo meio vaporizado, né? Digamos assim. O líquido eu acho que não é tão bom, mas é um racismo que ele tá nas estruturas da nossa sociedade e muitas vezes a gente não vê. Né? A gente pode ver esse racismo, perceber com mais facilidade através de algumas estatísticas, né? Que eu separei aqui, inclusive, que eu vou deixar no link elas completas, né? Que eu peguei aqui só para completar um pouco mais essa análise aqui que eu estava fazendo, né? Segundo o IBGE, 54% da população aqui é negra ou parda aqui dentro do Brasil, certo? E aí, segundo a Andifes, né, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, nome gigante. Segundo essa associação,
apenas 8,72% da população de universidade pública federal, né, acho que de universidade pública em geral, mas apenas 8,72% da população dessas universidades é de negros, cara. Você entende? Mais da metade da população é negra, mas só 8,72% da população em universidade pública é de negros, né? Enquanto brancos são 53%, 53,9%, e de pardos são 32%, certo? Indígenas estão lá apenas com 1%, uma estatística ainda menor, certo? Porra, a gente já, né, inclusive a gente pode jogar um exercício aí para você, ó, se você estuda em escola particular, se você estuda numa universidade particular até também, mas numa universidade pública, principalmente federal ou estadual, faça esse exercício de olhar à volta. Principalmente se você é de um curso que necessita mais grana para se manter, um curso de horário integral, por exemplo, um curso mais elitizado, como às vezes medicina, que é mais difícil de passar, ou de direito. Você vai ver que a população negra é bastante limitada para chegar nesses cursos. Eu mesmo, quando eu entrei em História, tinha pouquíssimos negros, não tinha um, dois, talvez três, eu não me lembro, faz muito tempo, né, mas tinha pouquíssimos negros, né, participando, né, que passaram no vestibular. Isso não quer dizer que eles não são inteligentes, né, isso é uma argumentação imbecil, né, mas quer dizer que as oportunidades são limitadas para essa parcela da população. O próprio grupo de professores, né, no corpo docente da universidade, tem muito menos negros, né? E essas coisas, essas expressões aí do nosso racismo estrutural escancaram, né, o quanto o nosso país ele discrimina, né? Que é uma herança aí do período de escravidão que ainda não foi desmontada, né? Indo além disso, né, eu peguei aqui o Atlas da Violência, que ele pega aqui ele levanta uma estatística de que 10% da população brasileira tem mais chances de morrer de homicídio, né? Existe uma parcela da população que tem mais chances de morrer por essa causa, né? E 78,9% dessa população são de negros, certo? Então é uma população absurdamente alta, né? Uma porcentagem muito alta, certo? E aí ele tem outra aqui também, né? Seguindo nesse mesmo Atlas. A cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras. Então, porra, a população negra jovem, principalmente, né, em áreas aí de risco, elas têm uma chance muito grande aí de serem assassinadas, cara. Isso é uma coisa absurda, né? Isso é um tópico alarmante, né? Isso sem falar aqui, né, uma coisa que eu queria tocar também, né? Que, segundo a Oxfam, que é uma ONG britânica, somente em 2089... os salários entre brancos e negros vai ser equivalente, né? A diferença entre salários de etnias vai ser equilibrada, né? Olha que loucura, né? Então, de novo, assim, eu sou branco, então essas estatísticas elas chocam bastante, né? Porque a gente não consegue perceber essas discriminações a olho nu, né? A gente tem que levantar alguns dados para perceber como essa discriminação ela vai fragmentando aí algumas oportunidades. E para finalizar, eu peguei uma aqui que me chamou um pouco mais a atenção, que é a representatividade, né, na literatura brasileira, né? 10% dos livros publicados no Brasil entre 65 e 2014, quase 50 anos aí, são de pessoas negras. Então só 10%, certo? E ainda na literatura nacional, 60% dos personagens são homens e 80% são brancos, né? Então a representatividade masculina é muito maior e branca é maior ainda. Certo? Dentro do cinema nacional, por exemplo, isso é uma pesquisa da UNB, da Universidade de Brasília, tá, gente? Dentro do cinema nacional, 2% dos diretores são negros e 4% são roteiristas, né? Essa questão de não se ver, né, de os negros não se verem constantemente na TV, né, trabalhando como roteiristas ou como qualquer outra coisa, na verdade, como cargos ou espaços públicos aí que geralmente são relegados a brancos, é uma questão que eu acredito que impacta muito no psicológico dessas pessoas negras, né? Jeremias, ele volta e meia, ele menciona ali, né, que alguns personagens negros são retratados como bestializados, né, como violentos demais, ou como
incapazes de ocupar alguns espaços, né? E isso é uma parada bem bacana, de um debate bem bacana de se levantar, né? O Jeremias, a mãe do Jeremias, ela conta, né, que ela não se via como uma pessoa bonita, né? Que ela queria ser magra, ela queria ser loira, de olhos azuis. Então, porque isso era a imagem vendida para ela como bonita, né? O Jeremias passa ali na frente de algumas vitrines, vê diversos manequins brancos, né, com cabelos lisos, e é uma coisa que impacta ele também, né? E aí a mãe dele trabalha um pouco essa questão, né? E bom, mas a HQ ela não é só tristeza, gente, né? Ela toca num assunto importante, né, que ele tem que deixar incomodado, né? Mas ela termina de uma maneira muito bacana com o Jeremias falando com o avô dele, o Graciano, né? E o avô dele fala, né? Tem uma conversa mais profunda com ele. E aí o Jeremias ele compreende, né? Que a questão de a batalha ali, né? O conflito que ele teve com o menino na sala lá, né? Na sala não, no colégio, né? Que a briga que ele teve, ok, né? Ele tem todo o direito de se irritar, mas não é uma briga, é uma luta, né? Algo constante, algo que o tempo inteiro talvez ele tenha que lutar para desconstruir, né, no restante da sociedade. Pô, é uma pena que uma criança tenha que desenvolver uma luta tão complexa, né, e que mexe tanto com o psicológico já desde criança, né, desde pequeno. Mas, bom, enfim, pelo menos é um assunto que tem que se levantar, né. Mas, bom, pessoal, é basicamente isso aí. Esse é um assunto bastante complexo, bastante emotivo, bastante emocional, né? Pô, eu joguei umas 3, 4 vezes lendo o quadrinho, assim, pô, e eu fiquei muito feliz de ter comprado essa HQ e de ter separado para levar no mini curso. Acho que esse material para ser utilizado em sala de aula, ele dá um debate muito bom, né? E ele traz um personagem, não sei se é conhecido das crianças hoje, mas é conhecido dos professores, pelo menos, né? E é isso, pessoal. Ó, se você quiser adquirir esse quadrinho, eu recomendo demais. É uma das graphic novels do Selo MSP que eu mais gostei. E olha que Turma da Mônica ali é realmente bastante... Pega bastante ali no coraçãozinho. Mas esse aí, ó, eu achei sensacional. Esse e do Capitão Feio, que é os que eu li recentemente, eu gostei muito. E aí eu vou deixar o link aqui no post para vocês adquirirem pela Amazon e darem uma comissãozinha aí pra gente, que vai ajudar o podcast demais, né? Então compra pelo nosso link. Vou deixar aí as duas matérias de revista online aí que eu utilizei para pegar essas estatísticas para dar uma encorpada aí na conversa. E é isso aí, gente. Ó, os próximos episódios do Cronia Cast vão ser postados no croniacast.com.br. Vai ter um feed especialmente para o historiador em quadrinhos. Então, se você só quer ouvir o historiador em quadrinhos, ver as dicas de quadrinhos e as análises, é só assinar, né? Já está aí no iTunes. Então é só procurar historiador em quadrinhos que você acha. Assina lá para receber os novos episódios. E os próximos episódios, né? Qualquer coisa referente ao historiador em quadrinhos e ao UcraniaCast vai ser postado nas redes sociais, né? ucraniacast.com.br é o site. Mas as redes sociais é /UcraniaCast, Twitter, Facebook e Instagram, que a gente usa principalmente. É só procurar lá. E tem o Apoia-se. Então, se você quiser ajudar diretamente a gente aí pelo Apoia-se, a gente vai ficar muito feliz, né? Então o Apoia-se do UcraniaCast também vai servir para o historiador em quadrinhos, certo? E se não der, né? Se não der para ajudar pelo Apoia-se, lembre aí do link patrocinado. Tudo que você comprar pelo link patrocinado vai ajudar a gente. Então, por favor, façam. É isso aí, gente. Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e até o próximo episódio. Stay put. I'll be back in a flash.